Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Bloco Direito. Um convite. PRS Monitoramento, Sul Contábil Assessoria Empresarial e Shelly Mavi. O Bloco Direito de hoje conta com os esclarecimentos jurídicos do advogado Dr. Henrique Camargo. O profissional pertence à terceira geração de uma família de advogados renomados de Santa Maria, dando seguimento à tradição e credibilidade de quase 6 décadas na área jurídica, sendo sócio do escritório José Eri Camargo Advogados Associados. Natural de Santa Maria, formado em Direito pela Faculdade de Direito de Santa Maria, a FADISMA, mestre em Direito da Empresa e dos Negócios pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, com participação em curso de extensão na Universidade da Califórnia, especializado em Direito Tributário pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Dr. Henrique é docente do curso de Direito da Faculdade de Direito de Santa Maria. É com grande honra que lhe recebo aqui, doutor. Você que está dando continuidade a este legado que principiou com o seu avô, Dr. Eri Camargo, na sequência com a atuação veemente do seu pai, Dr. Luiz Fernando Camargo, e você soma seu talento e profissionalismo com toda essa tradição familiar. Uma missão e um compromisso muito grande manter essa trajetória que transcende gerações. Seja muito bem-vindo ao Giornale, Dr. Henrique Camargo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui hoje. Espero contribuir de alguma forma aqui com nossos conhecimentos. E de fato, essa trajetória aí do escritório com mais de 60 anos, ela traz uma carga muito grande para nós, né? Uma responsabilidade para seguir os passos do meu avô e também do meu pai, mas tem um lado muito bom que é o privilégio, né? De estar próximo deles, atuando com eles, aprendendo no dia a dia, que poucas pessoas têm essa possibilidade, né? Então eu me sinto um privilegiado de poder trabalhar com pessoas que têm um conhecimento enorme e são reconhecidos na sua área e até mesmo academicamente quando se trata de professores e profissionais, né, do gabarito deles. Perfeito, doutor. E você cresceu ouvindo, né, sobre direito, né, sobre a área jurídica. De fato, eu nasci dentro de um escritório, né? Eu nunca pensei em outra coisa a não ser advogado. Sim. Então eu participei desde o início da constituição do escritório pelo meu avô lá, claro que a partir do momento do meu nascimento, do momento de brincadeira, onde nós íamos no escritório, e até mesmo eu participei da graduação do meu pai quando ele se formou em Direito. Eu tinha poucos anos, mas eu me lembro muito bem que meu pai é formado em Engenharia Mecânica pela Federal e posteriormente ele fez Direito também pela Federal. Então eu tive a oportunidade de ver essa evolução e essa construção também da carreira de ambos advogados, né? Meu pai e meu avô. E são momentos que você carrega para toda a vida, né? Com certeza. Sabemos que a responsabilidade é imensa, mas a sua capacidade lhe favorece. Muito obrigado. A sua área de atuação é voltada ao direito empresarial, né? E está muito em voga a criação das startups. Mas o que são, de fato, as startups, doutor? As startups, na realidade, surgiram a definição a partir daquelas empresas constituídas lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, né? Hoje, o conceito mais popular, né, aquele mais utilizado, vem de um livro chamado Startups Enxutas. Nesse livro, escrito por Reis, ele diz que é toda a instituição humana que propõe-se a criar um produto ou um serviço sob condições extremas de risco, onde eu não tenho a previsibilidade de identificar o que vai ser feito. Então é uma empresa que tem muita inovação no seu sangue.
Normalmente a gente pensa em startup, quando pensa no Vale do Silício, que são empresas de tecnologia, como Facebook, Google e outras tantas. Mas startups não estão somente na tecnologia. Podemos ter empresas que não são produtoras de tecnologia, mas que se utilizam dela com o propósito de sempre oferecer um produto inovador com o objetivo de resolver, né, os problemas do nosso dia a dia, facilitar ao consumidor as situações que nós vivemos no dia a dia. Então essas startups hoje, a gente não pode ter atrelado a um tipo societário e também a uma forma de atuação. Aqui é muito mais um modelo de negócio, pensando sempre nessas características, inovação e um alto risco da sua existência, né? Então é uma empresa inovadora, né, que se baseia em tecnologia, mas isso não é uma regra, né? E visa resolver as dores de mercado, né, ou trazer uma inovação a mercadorias que já existem, né, conforme as suas colocações, facilitando aí o consumidor, né? Exatamente. E é uma mudança, né, de cultura, né? De cultura. Muitas Mudança dessas cultural empresas transformam a nossa cultura como um todo, né? Como nós temos inúmeros exemplos aí no Brasil e fora dele. E elas têm uma característica de crescer exponencialmente. Exatamente. Sempre quando a gente pensa numa startup, por essas questões do alto nível de risco, né, sempre nós pensamos que há uma possibilidade de um crescimento exponencial que pode atingir, né, algo extremamente novo também. Sim. Então, isso é uma característica dessa startup. E nesse sentido, empreender em uma startup pode ser um desafio extremamente recompensador, não é? Pode ser sim. É algo totalmente desafiador, né? Principalmente pelo cenário hoje brasileiro, mas se eu tiver um lucro, vai ser algo extremamente vai ser recompensador. Muito recompensador. Doutor, poderia dar-nos alguns exemplos de startups que temos aqui em nossa cidade, na cidade de Santa Maria, para que o nosso telespectador compreenda de fato, compreenda melhor a sua existência na prática? Sim. Nós temos inúmeras empresas que nasceram aqui em Santa Maria. Santa Maria é um polo, né, acadêmico, educacional. Hoje nós temos a incubadora, nós temos também a própria questão de aceleradoras aqui dentro, que fazem que essas empresas possam desenvolver essas startups. Então aqui nós poderíamos elencar inúmeras, né? Mas vou pensar até para algumas que já são mais populares, que são do nosso conhecimento. A primeira que eu indicaria seria a Sul Revendas. A Sul Revendas, há mais de 15 anos atrás, ela inovou trazendo uma plataforma de anúncios de veículos. Antigamente era cultural que a gente procurasse a compra do veículo diretamente na loja, ou nós iríamos para o jornal, né? Para os classificados. Era a única forma, tanto que tinha muitos anúncios, finais de semana era um bolo de anúncios de carros para que a gente procurasse, porque era a maneira. Lá atrás, o que eles fizeram? Utilizaram a tecnologia para criar esse website, para ter acesso mais fácil, um site de busca daquele veículo que vocês estavam procurando. Então essa inovação transforma essa empresa numa startup. E já estamos falando de uma empresa que já tem muitos anos. E outra característica importante das startups é que elas, diferente da empresa tradicional, elas se renovam. Uma empresa tradicional, como uma empresa de comércio que vende produtos, sapato, bolsa, roupas, ela começa e inicia totalmente a sua carreira, seu tempo, daquela forma e termina dessa forma. As startups têm uma característica de elas se inovarem em quanto tempo. O caso da Sul Revendas, ela começou só com uma plataforma de anúncio, hoje em dia ela já fornece outras questões. Tem uma plataforma de gestão, tu traz ainda questões relativas à emissão de nota fiscal, de controle de estoque, e ela vai se desenvolvendo a partir dos anos, conforme a necessidade dos consumidores daquela plataforma. Mas nós temos outras empresas, nós temos a Delivery Much, né? Que a Delivery Much começou também como uma empresa que disponibiliza uma praça de alimentação
eletrônica, né, digital, onde vocês podem acessar e procurar o restaurante, o supermercado, a empresa de comida que acha interessante e a partir disso escolher qual delas vai solicitar, né, vai fazer o pedido para se receber em casa. Então, nós já fazíamos esse pedido via telefone, né? Nós ligávamos e pedíamos. Só que aqui nós tínhamos que ligar para cada uma delas e não sabia quais que tinham melhor promoção, melhores condições, prazo de entrega. O que a Delivery Much foi trazer uma plataforma única com todas essas informações. As alternativas. E isso também é uma mudança cultural, porque todo mundo ligava e todo mundo gostava de fazer aquela ligação. Sim. Mas na realidade a gente acha uma forma, eles oferecem uma outra forma para que a gente resolva o nosso problema. Claro, tem acesso a todos os produtos e serviços. Facilita. Mais uma vez, eles vieram para facilitar o nosso dia a dia. E é uma nova forma de trabalhar e empreender, né? Totalmente. E nos tempos atuais é imprescindível pensar nessas alternativas empresariais, não é? De prestadoras de serviço de forma diferenciada. Que é totalmente diferenciado. Totalmente diferenciado, vai mudar a nossa cultura. Hoje a gente vai não continuar mudando, né? Vai, e não vai ser algo que vai cessar aí. Eu tenho certeza que essas empresas já estão pensando em outras soluções a partir desse produto para oferecer para nós. Isso é uma característica da startup. Excelente. E diante dessa modalidade de empresa, né, diferente das habituais, pensa-se que uma legislação adequada também é necessária, né, que as regre, que as regulamente, nesse sentido. Hoje, como eu disse, as startups vieram de origem norte-americana, né? Então foi algo que nós culturalmente associamos ao direito norte-americano. Com essa situação, o Brasil não tinha nenhuma regulamentação capaz de definir algumas regras sobre as startups. Ela era tratada como toda e qualquer outra empresa. Só que, o ano passado, entrou em vigor a Lei Complementar 182, em junho de 2021, que foi considerado um marco das startups. Tanto que o nome dado a ela é esse, né? O Marco Legal das Startups. E foi um passo muito grande, e foi um passo importante, que foi quando as startups, a comunidade das startups, conseguiram conversar com o legislativo para produzir uma legislação, e foi a primeira legislação que trouxe a palavra startup no seu conteúdo. Então foi um marco muito importante, mas infelizmente todas as reivindicações não foram cumpridas, né? Então ainda existe algumas críticas quanto a isso. Então nós, olhando o lado tanto de quem investe na empresa, quanto aquela pessoa que está criando uma startup, a lei foi uma evolução, mas ainda assim nós temos outros passos para serem dados para que a gente consiga incentivar ainda mais o desenvolvimento desse tipo de empresa. Então, após sancionada a lei complementar, né, que estabelece o marco legal das startups, chega com isso um novo ambiente regulatório, né, e favorável ao surgimento de outras empresas, né, de crescimento, de evolução, de inovação, principalmente pelo seu potencial de desenvolvimento econômico. Perfeito, porque o principal ponto dessa legislação é o incentivo que foi dado por ela para que mais empresas, ou mais pessoas e até mesmo a administração pública possam investir nessas startups. Porque essa cultura, esse formato da startup exige muito dinheiro. Como ela tem que estar sempre se reinventando e ela precisa utilizar a rapidez para atingir seus objetivos, sob pena de aumentar uma concorrência, o dinheiro é muito necessário. Então, o principal ponto dessa startup é que a gente tenha incentivos para investir diariamente nessas empresas. E a lei complementar veio trazer um panorama com essa ideia. A lei deve desburocratizar o processo de abertura e captação de investimentos. Perfeito. Ela abriu, ela criou algumas
Na realidade, ela regulamentou e veio trazer no seu corpo algumas formas de incentivos que já aconteciam anteriormente por origem norte-americana, mas que até hoje nunca tinham sido faladas. E também, como eu disse, veio trazer um incentivo para a administração pública contratar esse tipo de segurança jurídica, né, para atrair novos investidores. Exatamente. E isso é muito importante, né, porque incentivos só vão, investimentos, na verdade, só vão ser gerados se nós tivermos incentivos. Caso contrário, as pessoas não vão colocar o seu dinheiro numa startup, até porque o risco é muito grande. Muito grande. E você concorda com todas as questões que traz a lei? A lei traz algumas situações que a comunidade startup, nós que atuamos nisso, temos críticas quanto a algumas situações, porque tiveram algumas reivindicações que não foram aceitas pelo legislador e algumas até mesmo não foram sancionadas pelo presidente. O principal problema da startup, como falei, é o investimento. E aquela pessoa que pretende investir numa empresa, ela precisa saber qual é o risco que ela vai ter e o quanto que ela pode perder. Infelizmente, hoje, no sistema brasileiro, existe um instituto que é a desconsideração da personalidade jurídica, que é capaz de que o sócio sofra todas as penalizações em razão de dívidas realizadas pela própria empresa. Então, se eu sou um sócio de uma empresa e invisto, por exemplo, R$100 mil, pode ser que eu futuramente responda por todas as dívidas daquela empresa e mais, responda com todo o meu patrimônio. Então, eu posso investir R$100 mil e posso perder 1 milhão, 2, 3, 4. Então, numa empresa startup que pode ter um panorama mundial, essas dívidas podem ser gigantescas. Então, as pessoas não tinham interesse. Por que eu vou investir meu dinheiro nessas empresas se eu posso perder tudo? Então, com essa legislação, ela trouxe incentivos. Ela conseguiu separar, de fato, o patrimônio, tanto do investidor quanto dos sócios. E isso foi algo vantajoso. Isso vai trazer mais incentivos. Mas, em contrapartida, a legislação afastou duas questões que eram muito importantes. A primeira questão é relativo à atribuição desse investidor na empresa. Isso foi desconsiderado. Ou seja, aquela pessoa que investe não pode votar, não pode deliberar. Então, não tem poder de gerência. E isso é muito importante. Se eu estou colocando meu dinheiro, é que eu possa, pelo menos minimamente, contribuir, né? Participar. E isso eles fizeram a essa exclusão, que foi uma crítica muito grande. E a outra questão é que os rendimentos auferidos a partir desse investimento, eles sofrem uma tributação muito alta, que é a mesma da renda fixa, aquela onde a gente investe nosso dinheiro lá no banco, né? E há um retorno. Onde tem total garantia. Onde tem total garantia. Então, eu equiparando essas duas tributações, faz com que as pessoas pensem, por que eu vou investir numa startup se eu posso investir no banco e eu vou receber um rendimento que vai ter a mesma tributação? São críticas que podem ser alteradas e a gente espera que no decorrer do tempo isso possa... O desenvolvimento das startups, né? Que o cenário altere. Altere, exatamente. É preciso uma lei que, de fato, traga incentivos e benefícios para a evolução dessa plataforma. Exatamente. Isso faz com que nós tenhamos um desenvolvimento do Brasil, né? Porque essas empresas hoje podem atuar em qualquer ramo, em qualquer país, em qualquer local. Exato. Isso vai trazer sempre desenvolvimento. Tanto no âmbito nacional quanto internacional. Perfeito. E de que forma se desenvolve a assessoria jurídica do escritório nesse sentido? A assessoria, da mesma forma que funciona uma startup, ela tem que agir da mesma maneira, né? Ela tem que ser uma assessoria dinâmica, que pense em todas as necessidades dessa empresa e que faça também essa alteração, essa modificação, essa adaptação conforme a evolução da empresa. É importante que os advogados deem assessoria desde o início de uma startup, quando inicia-se, né, até o momento da sua criação, fazer um primeiro contrato com os fornecedores, um contrato entre os sócios, um acordo de cotistas entre eles, até mesmo o desenvolvimento do resto da vida dessa empresa. Essa empresa vai sofrer
independentemente do que acontecer durante o tempo, vai sofrer perdas. Então, vai ter que ter uma relação de direito do trabalho, vai ter que ter uma relação de direito tributário. Então, é por esse motivo que é importante que os advogados que atuem com startups, eles tenham um conhecimento mais amplo, não somente de direito, mas uma característica mais multidisciplinar, que conheça um pouco de empreendedorismo, conheça um pouco de contabilidade, um pouco de economia, porque essa participação é importante do advogado nesse dia a dia. Porque o propósito dessa startup é sempre receber investimentos e crescer, ser escalável. Sim. Esse produto. Então, o advogado participa desde uma microempresa, que às vezes é 1, 2 pessoas com um faturamento, pode ser 0, até mesmo uma startup que é considerada uma unicórnio, que vale mais de R$1 bilhão. E nós temos muitas já consideradas dessa forma aqui no Brasil. Então, a assessoria jurídica tem que ter essa adaptação conforme a necessidade dessas startups. Tu pode começar dando assessoria para uma startup que faz um determinado produto e daqui 6 meses ou daqui 5 anos se transformar em outra empresa com outras necessidades. Sim. Então vai haver sempre essa flexibilidade e precisa ter esse conhecimento multidisciplinar. Muito bem-vindo os seus esclarecimentos, né, sobre este assunto tão interessante. Eu agradeço pelos preciosos esclarecimentos aí sobre a sua área de atuação. Quero agradecer a sua presença aqui em nossos estúdios, a sua consideração e a confiança pelo jornal. Eu que agradeço, foi um prazer. Qualquer outra oportunidade pode me convidar, eu voltarei, gostei muito, espero ter ajudado aí com o esclarecimento e eu fico à disposição. Com certeza que contribuiu em muito, né, com o nosso telespectador. Foi um imenso prazer recebê-lo aqui e volte sempre. E no bloco Saúde e Bem-Estar de hoje, a presença do mestre e doutor em reabilitação oral, Dr. Henrique Olveg. Volto após o intervalo.